Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. E o anjo Gabriel estava no meio da terra. Então o Senhor Deus fez nascer do sol toda espécie de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Todas as espécies serviam para o mantimento do homem e dos animais. Animais de todas as espécies, insetos, peixes, aves, mamíferos, répteis, e encheu a terra de alma vivente. Adão e seus irmãos são formados. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden,
para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Foram 12 homens para a colonização da terra. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, Deus criou também a mulher, a Anassés, que se destacava em beleza ímpar, e Adão a tomou para si. E a idolatrava acima do céu, o que fez mal aos olhos de Deus. E Gabriel a retirou dali, e então Adão se sentiu sozinho. O nascimento de Eva. Então disse Deus: não é bom que Adão fique sozinho. Façamos de sua própria costela uma companheira.
agora é carne da minha carne, sangue do meu sangue, osso do meu osso. E então constituíram a primeira família sacerdotal na terra. Adão na reunião iluminada e a guerra pelo trono. Disse Deus a todos: vocês podem comer do alimento que sai de toda a sabedoria de Deus, e da árvore da vida comeremos para não morrer. Viverás eternamente, mas se houver uma rebelião e comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, experimentarão a desobediência e serão lançados fora e perderão a eternidade. Ora, essa floresta, esta terra foram criados para que vivessem em paz e harmonia com os animais, plantas e toda sorte de bênção. Não permitam que o mal assopre em vocês e os façam transgredir. Ele está entre nós, há um adversário infiltrado, e ele quer vos ensinar doutrinas erradas. Portanto, amarrem-se na árvore da vida, pois ele quer arrancar ela de vocês. O adversário sabe que se vocês ficarem aqui, comerão do fruto na estação própria e nunca morrerão.
limitava o paraíso de todo Éden e terras de Havilá, de forma que não entravam nem saíam, senão que o anjo do portão assim concedesse. Caim e Abel. O Senhor deu a Eva muitos filhos. Caim era filho do maligno e Abel filho da obediência. E desde cedo houve rivalidade entre eles, pois Abel temia os mandamentos do pai,
enquanto Caim observava o mundo externo e as doutrinas do líder do mal. Abel perseverava na obediência ao Criador, orava todos os dias ao lado dos pais, temia os ensinamentos do anjo Gabriel, mas Caim almejava seguir os passos dos homens externos que transgrediram. As armas de caça e guerra, viajava todas as tardes para a fronteira do portão do paraíso, a fim de ter notícias do mundo externo. A morte foi atraída aos portões de Avilá. Os maus pensamentos de Caim, em harmonia com o Rod, trouxe do inferno chamado de Seol, o maior inimigo da raça humana. A morte estava disposta a estrear no mundo como salário daqueles que permanecem no pecado da desobediência. Seduziu Caim e arquitetou um mau desígnio, assassinar o justo Abel. Caim, onde está teu irmão? Caim, o que fizeste? Deixaste que o mal te contaminaste e sujaste as suas mãos de sangue contra o seu próprio irmão. Abreu, grita agora desde a terra. Por isso serás maldito entre os homens e terás a marca do homicídio. Todos quanto te verem correrão de ti, pois a morte te perseguirá até o fim. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor.
para guardar o caminho da árvore da vida. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, conhecido como o grande rei da paz, rei de Salém, citado por Moisés e também pelo apóstolo Paulo. Aos Hebreus, relata que ele seria da mesma ordem sacerdotal do próprio Jesus. Embora a religião interprete que ele seja o próprio Cristo, sabemos que não, pois foi o general enviado para administrar a capital do paraíso. Melquisedeque saiu ao encontro de Enoque para o fazer pai de todos os que vivem no paraíso. Ora, Enoque andou com Deus e foi levado para o paraíso. Fundou a ilha antiga na região de Avilá e habitou nas margens do Rio Grande, amando toda a justiça e lei de Deus, ensinando pelos patriarcas filhos de Sete. Foi capturado por guardiões e levado pelas águas até o interior da terra, onde deu início à criação da raça que povoou os subterrâneos. Enoque profetizou e deixou um grande legado. Foi o pioneiro de volta às terras que Adão e Eva perderam. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis. E o abençoou, e a esse Melquisedeque e a Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Captura de Elias no carro de fogo. Quando o Senhor levou Elias aos céus, no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. E em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só.
e então partiram juntos. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho e conduzido aos portões do paraíso. E quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. E depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Entrada de Maria, mãe de Jesus. Bem-aventurada é a mulher que carregou em seu ventre o Rei de toda a terra, que gerou o Espírito Santo, Filho de Deus. Não está entre nós o seu túmulo. A Bíblia também não relata a sua morte, mas o Senhor a tomou em vida como profeta Elias e a levou para a recompensa de sua tarefa. Quando a arca foi levada de Gilgal para Jerusalém, Deus ordenou que os bois fossem mortos e o carro que a levou ser quebrado e queimado, para não ser usado em outras circunstâncias, pois santa era a arca de Deus. E assim, Maria foi levada com vida para que o ventre que gerou o Salvador jamais provasse da corrupção da terra. E entre todas as mulheres da terra, deve ser lembrada não para adoração, porque somente um deve ser adorado, o Deus de Israel, mas como exemplo feminino de perseverança, submissão, humildade, fé e mansidão. As Amazonas. O nome Amazonas, que batiza o maior estado do Brasil e um dos maiores rios do mundo, tem sua origem em uma lenda grega que veio parar em terras brasileiras. Quando expedicionários europeus, liderados pelo espanhol Francisco Orellana, chegaram à região que hoje pertence à Amazônia, em 1542, encontraram um grupo de índias guerreiras. Segundo os relatos, elas lutavam e viviam em tribos isoladas, sem homens. E por seus costumes, elas lembravam as lendárias Amazonas da mitologia grega, que viviam na Ásia Menor. E logo foi feita a associação entre elas. As Amazonas eram mulheres altas, musculosas, de pele clara, cabelos compridos e negros, como descreveu o frei espanhol Gaspar de Carvajal. As índias
não permitiam a presença de homem na tribo, e para afastá-los, lutavam com arcos e flechas. E segundo contam os índios, em sua tradição, as filhas das Icamiabas eram criadas pelas mães e instruídas no manejo das armas. Quanto aos filhos, eram dados para que seus pais os criassem. Os índios do Brasil são guardiões da floresta, postos por Deus para guardar a entrada do paraíso. De acordo com as informações do censo 2010, cerca de 0,4% da população brasileira é formada por índios, um total de 800 mil vivendo no país. Segundo a Fundação Nacional do Índio, existem 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados e que ainda não foram contatadas. Entre os principais, destacam-se, em ordem de maior população, a tribo Guarani e a tribo Ticuna. A tribo Ticunas está espalhada ao longo do rio Solimões, tanto no Brasil quanto no Peru e na Colômbia. Tribo Caingangue, tribo Macuxe e tribo Terena, tribo Guajajara, também os Yanomamis e os famosos Xavantes.
de Adão e seu clã por dezenas de anos, mas selado para o tempo da manifestação da glória de Deus, manteve-se oculta por milênios. Disse o profeta Ezequiel: e junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Apocalipse disse: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações, e nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Considerada a maior floresta tropical, a floresta amazônica se estende por uma área aproximada de 5 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo a região norte do território brasileiro, compreendendo os estados do Acre e Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Maranhão. Essa floresta é considerada a maior reserva em termos de biodiversidade do planeta. A região possui a maior bacia hidrográfica do mundo, com extensão de 6 milhões de quilômetros quadrados. A medicina e sua luta incansável. A medicina foi a ciência criada por Deus para cuidar de determinadas doenças ao redor do mundo. Médicos e enfermeiros trabalham arduamente nos corredores dos hospitais, prestando socorro e um trabalho magnífico no combate às enfermidades de nossa civilização. Embora reconhecidos pelo heroísmo de sua profissão, há milênios os médicos perdem na batalha contra a doença incurável e a própria morte. Por isso, Abel e todos os santos continuam no pó da terra, aguardando a ressurreição e a vida eterna, que só Jesus poderá entregar ao povo, com a abertura dos portões da vida eterna. Está escrito que o último inimigo que Jesus haveria de liquidar seria a morte. E diante da revelação do reino e o encontro dos homens com os portões do paraíso, o Salvador da terra dará à morte a morte. E diante de todos os vencedores.
Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portões.